Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Bom, em geral eu não faço muita análise de partida de computador, são partidas na maioria das vezes meio estranhas, né, para os seres humanos analisarem, muito complexas, cheias de lances que não são muito compreensíveis, né? Mas a gente tem uma novidade aí bacana que saiu na mídia. No ano passado, inclusive na mesma época do ano, em dezembro, a gente tomou conhecimento de um projeto da Google, o DeepMind, e desse DeepMind era um projeto de inteligência artificial e, entre outras coisas, esse algoritmo desenvolvido pela Google, ele conseguia, através de um autoaprendizado, então uma técnica sofisticada aí de inteligência artificial, reinforcement learning, ele conseguia, jogando contra ele mesmo, aprender. Ele começou com o jogo Go, e aí depois ele foi para o xadrez também. E aí, claro, rodando nos supercomputadores lá da Google durante algumas horas, esse algoritmo, então, aprendeu a jogar xadrez e jogando contra ele mesmo, ele ficou super fera, né, no jogo e ganhou do Stockfish numa série de partidas e ganhou a maioria das partidas e foi algo assim noticiado no mundo todo e tal, foi muito bacana realmente. E depois disso, a Google não falou mais sobre isso. Eles voltaram esses projetos deles de inteligência artificial para outros tipos de projetos relacionados à medicina e tudo mais. E, no entanto, cara, muito legal. Agora, um ano depois, a Google liberou aí mais algumas partidas do AlphaZero, então jogando contra o Stockfish numa nova rodada. Foram mais de 1000 partidas agora dessa vez que eles jogaram. E eu tenho até os resultados aqui. Deixa eu abrir aqui na tela para vocês verem. Alguns detalhes, ó, quer ver? Eu vou deixar o link, tá, gente? Os links aí para vocês e tudo mais. Olha, foi aí, ó, 1000 partidas, onde o AlphaZero ganhou 155, perdeu só 6 e empatou o resto, 839. É um score absurdo, né? Considerando que o Stockfish é o que a gente tinha até então, né? De um computador mais forte, com o rating aí avaliado em torno de 3.500 ou até mais, né? Então, não dá nem pra gente tentar estimar aí o rating do AlphaZero, né? E aí eles liberaram pra gente 20 partidas, tá? O pessoal da Google. Algumas dessas partidas já foram até analisadas aí por grandes mestres. Eu vou deixar todos os links aqui, tá bom, gente? Na descrição do vídeo, para todo mundo que quiser aí um pouco mais aí sobre isso, tá bom? E vamos dar uma analisada, então. Eu trouxe aqui uma partida muito interessante do AlphaZero jogando contra o Stockfish. É muito legal ver o estilo, assim, como é que faz, né, para ganhar de uma máquina de 3.500 ou mais de rating. Vamos dar uma olhada. O AlphaZero, então, algoritmo, tá de brancas, e o Stockfish de pretas. A gente tem D4, peão da dama, cavalo em F6, cavalo F3, E6, então, C4, B6, G3 aqui, ambos estão indo para o fianqueto, né? Uma Índia da dama, então a gente sempre fala da Índia do rei, né? Quando faz o fianqueto aqui, quando as pretas fazem o fianqueto na ala do rei, chama-se Índia do rei, né? Nesse tipo de configuração de abertura do peão da dama, né? E quando as pretas fazem, então, o fianqueto aqui na ala da dama, ele leva esse nome, então, de Índia da dama, tá bom? E aqui a abertura tradicional, aí a variante do fianqueto aqui das brancas também com G3 e bispo G2, tá bom? Bispo B4, cheque, bispo D2 e bispo E7. É uma manobrinha interessante, né? Na verdade, é melhor fazer essa manobra de bispo B4, cheque e depois voltar para E7 do que eu vou voltar aqui, né? Do que jogar diretamente bispo E7. Pelo menos as pretas, ao derem esse cheque e voltarem, elas dão uma descoordenada um pouquinho. Esse bispo aqui vem para D2, fica bloqueando a dama, né? Tira uma possível casa aqui do cavalo. Então ele não é um bispo muito bem colocado em D2, né? Então essa aqui é a ideia. Depois de bispo B4, bispo D2 e bispo E7. As pretas, então, pelo menos deram uma descoordenada aí nas peças das brancas, né? Cavalo C3, então, C6, e as pretas querem jogar o lance libertador aqui, né? D5. Bispo em F4, então, como eu falei, né? Esse bispo ele fica meio descoordenado aqui em D2, então ele tem que perder mais um tempo aqui. E agora veio para F4, com certeza uma melhor casa aí, mais ativa para o bispo. Roque E4, as brancas, então, o AlphaZero aqui indo em direção ao domínio do centro, né? E aqui D5. O Stockfish faz a coisa certa, né? Tem que realmente lutar no centro e está muito bem preparado, né? Muito bem defendido praticamente todas as peças aqui, muitas das peças, né,
com esse ponto focal aqui em D5 para poder jogar D5. A gente vê que não é à toa, né, que os livros mandam a gente jogar no centro, né? O Stockfish está fazendo isso. E a partida seguiu então com E5, atacando aí o cavalo, tentando ganhar um pouco mais de espaço aí na ala do rei. Cavalo em E4, um excelente lance, colocando o cavalo numa casa avançada, aproveitando que esse peão aqui, vamos supor, né, se as brancas tomassem aqui em E4, com D toma em E4, esse peão aqui estaria, né, atacando aqui o cavalo, e vamos supor que cavalo D2 aqui com um duplo ataque no peão, as pretas ficariam muito bem aqui com dama D4 e teriam uma partida aí bastante equilibrada, tá bom? Então por isso que cavalo E4 foi jogado e a partida seguiu então com peão toma em D5, C toma em D5, roque, cavalo toma em C3, B toma em C3 e bispo em A6. Esse lance faz todo sentido, né? Esse bispo não estava muito ativo aqui em B7, não estava fazendo muita coisa. Aqui em A6 ele desenvolve para uma melhor casa, com um tempo aí sobre a torre. E é muito melhor, né, do que deixar o bispo lá em B7. Bom, a torre está atacada, torre E1 então, cavalo aqui em C6 e aqui o que jogar, né, gente? Aqui é muito interessante, a gente já começa a ver por que AlphaZero realmente é um algoritmo aí especial, né? Aqui o lance jogado foi muito interessante, na verdade o AlphaZero, por incrível que pareça, quer jogar com a torre aqui em E3, né? Em geral a gente não joga já tão rápido, né? E quer tirar o cavalo aqui e jogar com a torre em F3 e começar uns ataques aí na ala do rei, muito diferente, né? Esse tipo de plano. Mas para isso, primeiro então, o AlphaZero vai jogar aqui em H4, né? Então segurando aqui a casa G5 para depois não ter surpresas, né? Depois que jogar a torre em E3 e tal, não ter, por exemplo, H6 e G5, né? Então já um lance aí preparando um ataque na ala do rei, H4. A partida seguiu aqui com torre em C8. Então colocando aí a torre numa coluna semi-aberta, aproveitando que esse peão em C3 aqui está desprotegido, é um peão atrasado, né? Não tem nenhum outro peão que possa defendê-lo aí. Então faz sentido torre C8. Torre em E3, então, ao mesmo tempo, né? Olha que interessante. Defendendo, então, adicionando uma defesa já para C3 e também com essas ideias de poder jogar aqui nessa horizontal com liberdade no futuro, de tentar algumas casas aqui para fazer um ataque na ala do rei. Muito interessante essa estratégia do AlphaZero. Confesso que me choca esse tipo de lance, assim, torre E3, né? Uma torre aqui, esse bispo não pode voltar, essa torre, né? Esse bispo não pode voltar, a torre não, parece que não vai para lugar nenhum aqui, assim, tá meio bloqueada, mas realmente tem uma ideia interessante aí por trás. Torre C7 foi jogado, cavalo G5, H6, então expulsando o cavalo. Por que esse cavalo saiu, né, de F3 e agora ele vai então para H3, para deixar realmente a coluna F livre, quem sabe no futuro jogar então com F4, né? Cavalo H3 então foi jogado, rei H7, torre aqui em F3 então, cavalo aqui em A5, dama C2 cheque. Esse lance é interessante, o rei aqui está em H7, ele está defendendo aqui, na verdade, H6, evitando alguns temas táticos. E o AlphaZero aqui então, primeiro desloca o rei para longe com dama C2 cheque. Claro que o peão já estava defendido, a ideia não era simplesmente defender o peão, e sim deslocar o rei. Rei G8 e agora torre E1 então foi jogado. Rei H8, interessante ver esse lance rei H8 aqui é simbólico, né? Significa que o Stockfish não encontrou nenhum lance mais ativo. O Stockfish não consegue uma ideia, um plano nessa posição e joga rei H8, né? Então é muito interessante você conseguir, já com tantos poucos lances, levar para uma posição onde o Stockfish está meio ali, meio bobo, né? Meio querendo ver o que acontece. Rei H8 então. Dama D1 foi jogado, cavalo aqui em C6, bispo em E3 foi jogado e aqui a ideia de bispo em E3 é, mais uma vez, né, liberar aqui a coluna F, né? Essa torre aí não vai ficar aqui para sempre, possivelmente G4 vai vir no futuro. Primeiro tem que pensar como é que vai defender aqui H4, né? Mas interessante, bispo E3 então, liberando já a coluna F. A partida seguiu com bispo aqui em C4, está fazendo uma pressão aqui no peão de A2. Um outro possível lance aqui também seria cavalo em A5. Eu fiz essa análise no Stockfish, ele recomenda esse lance depois de pensar bastante.
Então eu achei curioso que o próprio Stockfish fez outro lance, mas isso dá para ser explicado, né? São máquinas diferentes, são capacidades diferentes de processamento. Então provavelmente Bispo C4 deve ser algum lance melhor, né? Eu acredito que esse teste tenha sido feito em alguma máquina provavelmente mais poderosa do que a minha, né? Bispo C4 então foi jogado, fazendo uma pressão no peão de A2. E aqui Dama D2. Dama D2 não apenas defende o peão de A2, como também já traz ameaças ali interessantes, né? Em H6. Então, por exemplo, né, se as pretas fazem um lance aqui como B5, já dá para você jogar bispo toma em H6 direto, né? As pretas não poderiam capturar aqui, porque as brancas ficariam completamente ganhas depois de dama toma em H6, rei G8 e o lance torre F6 seria fatal. Né? As pretas teriam que continuar provavelmente aqui com bispo toma em F6 e toma em F6 ameaçando checkmate e teriam que sacrificar aqui a dama, né? Mas não precisa o bispo tomar aqui, posso jogar aqui outra coisa, posso jogar bispo D3, por exemplo, com ideia de voltar o bispo, alguma coisa assim. Mas aqui, bispo E4, por incrível que pareça, seria o melhor lance. Tapando aqui o bispo então, e aí depois de bispo toma E4, torre toma E4 poderia ser jogado. Muito interessante, né, essa posição. E aqui as brancas estão completamente ganhas, né? Por exemplo, se capturar aqui a torre G4, bom, dá para você jogar cavalo G5, mas dama G5 é até mais rápido, né? Dama G5, rei H7, checkmate aqui com torre H6, né? Então, realmente uma posição... E se não capturar aqui a torre agora, teria que realmente jogar, por exemplo, aqui bispo toma em F6. As brancas ainda poderiam jogar, olha que bonito, né? A torre aqui cheque. E depois de bispo G5, cavalo toma aqui em G5, tá ameaçando checkmate. Se tentar escapar, por exemplo, com F5, dá para jogar cavalo F7 aqui, abrindo um cheque descoberto. Interessante essa continuação, né? E se o rei toma em F7, dama H5 cheque, rei E7. Bonita a posição onde as brancas teriam somente uma dama e uma torre, né? Contra uma dama, duas torres e um cavalo. Mas aqui depois de torre G7, então, é praticamente checkmate, né? O rei não tem mais para onde ir. Teria que cobrir aqui só com a torre. E aí depois de dama toma, um belíssimo de um checkmate, né? Então a gente vê o poder aí de processamento dessas máquinas, né? Então a gente vê que depois de dama D2 não dá para brincar, né? As pretas, o Stockfish não pode brincar. É claro que o Stockfish também tem uma capacidade absurda aqui. E defendeu então. Defendeu H6 com rei H7. E a partida seguiu então com cavalo em F4, dama em E8, G4, então agora sim, né? Expandindo aí um ataque na ala do rei. E essa posição é interessante. Não dá para as pretas quererem capturar aqui com o bispo toma em H4, porque aí as brancas vão ter realmente muita iniciativa. Pode jogar aqui com torre em H3, por exemplo, ó, já atacando o bispo. E aí vai colocar pressão, não vale a pena, entendeu? Por conta de um peão, as pretas se colocarem numa posição tão complicada, né? Então, claro que o Stockfish não entra nessa. E a partida seguiu aqui então com torre em H8, cavalo H5, rei G8. Então o Stockfish conseguiu fazer essa manobra, né? Passou a torre e voltou o rei, porque estava vindo realmente muito ataque, aí, muita peça vindo para cima, né? Realmente. Então fez a coisa certa. Torre H3 foi jogado agora sim, trazendo mais uma defesa aqui para H4 e também liberando a coluna F para poder avançar com o peão. A partida seguiu com torre B7, bispo em F4, bispo em F8, dama D1, cavalo aqui em E7, ambos os jogadores aí tentando melhorar aí a posição das suas peças. Aqui você pode falar por que não tomou aqui o peão em A2, né? Aqui as brancas poderiam seguir e ficar muito bem aqui com G5, tá bom? Então esse ataque aqui seria muito forte. Por exemplo, bispo E7, G toma em H6, G6, por exemplo, torre G3 cravando então aqui o peão. Depois de bispo H4, dama D2, por incrível que pareça, né? Deixando aqui a torre, as pretas não podem capturar, senão simplesmente cavalo aqui viria para F6 e capturaria a dama na sequência. Então dama D2 seria o melhor lance da posição. E depois de rei F8, então para não tomar o duplo, as brancas poderiam seguir aqui com cavalo G7 atacando a dama. E olha esse cavalo aí, praticamente dando um beijo aí na testa do rei adversário. Dama E7, dama toma em A2 então. E aqui, depois de bispo toma em G3, F toma em G3, G5 atacando o bispo, bispo C1. E aqui as brancas já estariam ameaçando o bispo A3. Com ganho de dama, é uma posição completamente vencedora aqui para as brancas, tá bom? Então por isso que depois de dama D1,
as pretas não capturaram aqui em A2. Realmente muito profundo, né? É um jogo de uma máquina contra a outra, né? Cavalo E7 foi jogado. Bispo C1, então. B5, F4. Então aqui o AlphaZero já consegue pouco a pouco, né? Faz alguns lances e tal, faz um lance de ataque. Faz mais alguns lances, arruma a casa, mais um lance de ataque. Então conseguiu jogar F4 e agora ele quer jogar F5. Vamos ver como é que ele vai manobrar para isso. Torre B6, bispo em A3, cavalo G6, bispo toma F8, cavalo toma F8, dama D2, trazendo uma defesa aqui para A2 e também colocando ela numa excelente diagonal. Dama em C8, torre em F3, dama D8 atacando aqui em H4, dama F2 defendendo, B4, então aqui o Stockfish reagindo, né, fazendo uma expansão aí na ala da dama, e depois de C toma B4, torre toma B4, somente agora F5. Você vê quantos lances o AlphaZero não levou, né, para jogar o F5. Então tudo muito bem planejado, muito bem calculado, deixou a posição bem sólida e conseguiu o F5. Agora vamos ver se vai conseguir jogar F6, né? Como é que vai fazer para isso? Dama C7 foi jogado. E aqui, torre D1. Esse lance é muito importante. Na verdade, as brancas não querem que as negras joguem, por exemplo, aqui com dama B7 e depois a torre em B2, entrando com a torre na sétima, né? E aí a torre, se ela tivesse aqui em E1, ela não poderia cobrir por conta do bispo. Então torre D1 com a ideia de jogar a torre aqui em D2 e segurar essa sétima das pretas, para não ter isso no futuro. Interessante, né, essa manobra aqui, já que não daria para jogar aqui em E2, né? Então torre D1 foi jogado, dama B7 e agora então torre D2. Você vê como o AlphaZero se antecipou a esse ataque aí do Stockfish, não deixa de forma alguma o Stockfish ganhar a iniciativa. Segura, faz os lances defensivos e depois ataca. Segura, faz os lances defensivos e depois ataca. Muito interessante. Dama C7 então, dama G3, bispo B5, rei H2, melhorando a posição do rei, colocando o rei aí numa casa mais protegida. Bispo D7, com muita calma, né? Dama em F2, torre aqui em B6, torre C2 atacando a dama, torre C6 protegendo, torre B2 indo para a coluna B, então, torre B6 brigando pela coluna B, e aqui bispo em F1. E esse lance também é interessante. As brancas sabem que as pretas não vão capturar aqui, senão elas estariam abdicando da coluna B, e as brancas então querem capturar e vão ficar controlando aqui a casa B5. Então bispo F1, colocando o bispo numa excelente diagonal, já pensando no final num final do jogo aí, tá bom? Dama B8 foi jogado, fazendo agora uma pressão grande aqui em B2. Torre toma B6, A toma em B6 e F6. Então, depois de tantos lances, conseguiu jogar F4. Depois de mais muitos lances, F5. E agora conseguiu jogar finalmente F6. E aí as pretas estão começando a ficar esmagadas, né? Apesar da quantidade de material aqui ser a mesma, a gente consegue perceber que o Stockfish está ficando meio esmagado aí. Daqui a pouco vai ficar meio sem lance, né? G6 foi jogado, atacando o cavalo. Cavalo G3, bispo em E8, mais uma vez, né? A gente vê que as pretas estão ficando sem lance. Bispo E8 é o sintoma de uma posição sem planos, né? Dama B2 então, e agora as peças das pretas começam a ficar restritas, né? Dama B2 numa excelente coluna, aqui já fazendo uma pressão em B6, segurando B5, ao mesmo tempo defendendo aqui a única peça que, uma das únicas que estariam desprotegidas aqui na posição, né? D4. Dama D8 então, H5, estão tentando aí abrir a ala do rei, cavalo D7, rei G2, G5 e aqui foi jogado então torre em C3. E essa posição, gente, por incrível que pareça, aqui com a quantidade de material igual, o computador já avalia essa posição como 5 pontos de vantagem. Ele dá como se as brancas tivessem uma torre a mais nessa posição. E até faz sentido, né? Uma vez que essa torre não está jogando, uma vez que esse bispo está com pouca atividade, né? As brancas estão com domínio aqui da coluna C, com uma forte pressão aqui na coluna B. Esse bispo tem bastante atividade, esse cavalo vai poder jogar. Então as brancas estão realmente... A gente entende aqui, dá para entender intuitivamente um pouco a avaliação do computador, que dá 5 pontos a mais para as brancas nessa posição. Incrível, né? Como pouco a pouco o AlphaZero vai ficando melhor. A partida seguiu com cavalo também F6, aí você fala por quê, né? Aqui é muito difícil das pretas encontrarem o lance, realmente não tem, é quase que um zug-zwang que a gente fala quando qualquer lance vai perder aqui, né? Se as pretas quiserem, por exemplo, eu vou ilustrar aqui de uma forma rápida, se elas não quisessem sacrificar e jogassem, por exemplo, qualquer outro lance cavalo F8,
a gente poderia ter um tipo de sequência dessa, tá? Eu vou passar aqui até um pouco mais rápido, só para a gente ver a ideia principal. Seria que não dá para defender o peão de B6, o peão de B6 ia cair. E agora as brancas vão ter um peão aqui perigosíssimo na coluna A, tá bom? Então aqui a gente vê que as pretas não conseguiriam fazer nada. E mesmo tentando entregar essa torre aqui várias vezes, as brancas nem precisam capturar essa torre, já que essa torre não faz nada, né? Você não quer trocar um bispo ativo por uma torre inútil, né? Então você não precisa capturar essa torre. Você pode simplesmente ir avançando ali o peão, ó, não precisa nem capturar aqui em G7. Você vai melhorando aí realmente a posição das suas peças, né? E aí depois de uma sequência como essa, a gente vê que as brancas estariam com certeza vencendo, né? Então só para ilustrar o problema dessa posição aqui já, e as pretas então decidem, o Stockfish decide aqui que é melhor sacrificar aqui por 2 peões e tentar dar uma soltada na posição, né? Então a partida seguiu com o cavalo toma em F6, E toma em F6, dama toma em F6, torre F3 então atacando a dama, dama D8, dama B4, rei em G7 foi jogado, bispo E2, e aqui, né, o AlphaZero com, vamos ver como é que é a técnica, né, com uma peça a mais, apesar aí de 2 peões a menos, como é que vai encaminhando, né, para uma possível vitória. Bispo C6, torre B3, fazendo uma pressão então nesse ponto fraco aqui de B6 e não dá mais para defender, né, esse peão. Bispo D7, dama D6, sem pressa de capturar o peão, apenas melhorando aí a posição das peças. Bispo em A4 atacando a torre, dama toma D8, torre toma D8 e torre toma B6. Agora o AlphaZero já recuperou um peão dos 2 que tinha perdido pela peça vencida, né? Então está apenas com um peão de diferença e um cavalo a mais. Rei F8, rei F2, agora os reis melhorando aí as suas posições, torre C8, torre A6 atacando o bispo, bispo D7, e aqui eu vou passar um pouco mais rápido os lances, só para a gente ver, vendo a técnica que o AlphaZero vai melhorando aí. Então torre aí atacando o bispo, ó, vamos vendo aí como é que vai fazendo. Você vê o papel do rei aí, né? O rei bastante ativo nessa posição, e depois aí da troca de peças, ó, a gente vê que o rei realmente vai se infiltrando aí na posição. Aqui as pretas tentaram atacar aqui na base de peão, o AlphaZero simplesmente não permitiu, né? E bloqueou. E aí depois então de cavalo F1, o Stockfish abandonou a partida. Realmente, né, não existe mais nenhum plano aqui para as pretas. Esse peão aqui é muito forte. Esses peões aqui todos vão começar a cair daqui a pouco, né? Esse cavalo vai poder manobrar e vai ficar realmente muito complicado. Complicada a situação aí, né, para o Stockfish. Então o computador já avalia essa posição com 6 pontos de vantagem e realmente uma posição vencedora. Então a gente vê aí realmente o poder, né, desse algoritmo aí da Google, AlphaZero. É uma máquina que joga Go, joga o xadrez e muitos outros jogos, inclusive, e aprende sozinho, né? É muito interessante realmente que isso exista, né? E isso já existe e já faz parte. A Google, claro, está usando esse DeepMind, essa inteligência toda desse projeto para outras coisas, principalmente relacionadas à saúde e tudo mais. Então, em breve a gente... Bom, em breve não, a gente já está tendo notícias muito bacanas aí sobre esse projeto aí da Google de forma prática, né? Realmente que já está fazendo a diferença aí no mundo. Eu vou deixar os links aqui, tá, gente? Do tweet do DeepMind e de outros, da própria página do chess.com, onde saiu bastante matéria interessante também. E aí vocês podem acompanhar em mais detalhes, tá bom? Esse projeto todo aí. Beleza, gente? Quero fazer alguns agradecimentos aqui. Quero agradecer aqui o Paulo Sérgio Costalino pela contribuição ao canal. Lucas Tadeu Almirão de Jesus também pela sua contribuição aí ao canal. E quero agradecer também o João Moreira Júnior pelos livros. Ele me mandou uns livros de forma muito carinhosa. Uns livros do Mikhail Tal. E são, um desses livros tem 21 partidas que são analisadas pelo próprio Tal. E é como se fosse um diário do Tal. Ele vai descrevendo todo o aspecto psicológico até dele, num certo momento da vida dele e tudo mais. Então, muito interessante. Junto com essa caixinha carinhosa que o João me enviou, com esses livros do Mikhail Tal. Também tem um livro lá de Peão da Dama, umas matérias de jornais antigas, falando aí sobre partidas do Match, do Fischer e do Spassky, falando também artigos sobre o Mequinho, artigos antigos na época de ouro aí do nosso xadrez brasileiro, quando o Mequinho era então um dos 3, o terceiro melhor do mundo, né? A gente tinha um brasileiro entre os 3 melhores do mundo na época. Então, muito bacana, muito obrigado, viu, João Moreira? Fiquei realmente muito agradecido aí.
prometo fazer análises aí dessas partidas aí do Tal. Tenho certeza que os inscritos vão amar ver aí as partidas comentadas pelo próprio Tal. Beleza? Então fica aí meu agradecimento aí. E agradeço também a todos vocês aí pela audiência mais uma vez. Beleza, gente? Valeu, um abração, até a próxima!